aqui com esse desejo de melhorar a terra, se você sabe que a terra não vai bem, se você sabe que deveria matar o político, que deveria alterar a sociedade, você é daqueles que quer que o mundo melhore. Agora, que métodos são esses? O capítulo 20 tem duas mensagens importantes. Uma delas tem o título Missão dos Espíritos. Não ouvi já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo, que deve tragar no nada a soma das iniquidades terrestres. Não ouvis? Não ouvis o clamor do trovão, a força do vendaval já não está chegando aos nossos ouvidos? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé na sua soberana justiça, e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ide e pregai o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas. Certamente falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque esta voz as chama sem cessar à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélica. Erasto convoca os espíritas como tarefa de modificar as estruturas da vida, porque esta é a missão atribuída aos que são os exilados de um mundo melhor, a ser concretizada no mundo em elevação como este. Não ter medo do bem, tentar representar o bem na maior quantidade de situações que você puder, não se deixar intimidar pelo mal, porque o que está acontecendo agora é a declaração atestada do medo da maldade em ser exilada do mundo, porque imaginam na velha fórmula que intimidando os bons adiarão a bondade de se plantar no coração das pessoas. Diz o Evangelho, ide e pregai. Vozes poderosas sustentarão seus esforços. E agora é o momento. Na turbulência, na tempestade, é o momento de aqueles que estão sem rumo perceberem que todos se desequilibraram, mas você sabe para onde ir, sabe como agir, não está usando as mesmas armas do mal, porque senão você não é diferente do mal. Os que têm medo do mal não são muito diferentes dele também. Nós estamos aqui hoje, sabe por quê? Defendemos o cristianismo, acreditamos em um Jesus, porque algumas pessoas aceitaram morrer cantando, para mostrar que não tinham medo das feras famintas, num circo, que as tentava intimidar na fé que elas acreditavam e que demonstraram possuir. Os mártires que deram a sua vida não morreram só por morrer, foram capazes de assustar os que gritavam alucinados nas arquibancadas, porque estavam ali e sabiam que iam perecer, mas chegavam e cantavam, enquanto tremiam, cantavam. Que coisa mais bela em nossa existência, que não teremos que enfrentar leões famintos a devorar nossa carne. Se nós dermos um testemunho pelo menos parecido, de cantar no meio do tormento, de falar com as pessoas para que elas tenham equilíbrio,
para que elas não se deixem arrastar, porque vejam só que interessante, uma única pessoa, sozinha, pode atear fogo numa floresta, e pode obrigar com isso que toda a população de uma cidade se empenhe para apagar aquele incêndio. Mas isso não transforma a população da cidade em incendiária. Foi somente um indivíduo. Só existe um incendiário naquele mundo, naquele ambiente. Todos os outros lutaram para apagar o incêndio que poderia devorar aquela área verde. Por isso, cada um não deve olhar-se e olhar os outros com este ar de atemorização, como se todos fossem bandidos, um pouco escondidos, e não sabemos que horas nós vamos nos revelar. Não, quem nós somos? O que nós somos? Essa é a hora de a gente revelar-se a Deus e tentar seguir até Ele, segundo as suas leis, porque senão nós não entraremos na regeneração, porque ela não estará em nós. Nós não seremos autorizados por nós mesmos a fazer parte dela. Essa é a convocação do mundo invisível para este momento. E logo depois, eu não li toda a comunicação porque ela é longa, tem uma outra, chama Os Obreiros do Senhor. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem um outro motivo que não a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito aos seus irmãos: irmãos, trabalhamos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra pronta e acabada quando chegar. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que calastes os vossos ciúmes, as vossas divisões e discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daquele que por suas divisões tenham retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça! Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça? Vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, vós que recusastes lhe estender a mão, vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar. Se você não cumpriu a sua missão de melhorar o mundo, por que pedir que o mundo tenha compaixão de você? Já recebestes na terra, vós que procurastes a vossa recompensa nas suas alegrias, na satisfação do vosso orgulho, já recebeste aquilo que buscavas na própria terra. Não peçais mais, porque as recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Neste momento, Deus faz o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que eles, fingidos no bem, apenas aparentemente bons, não usurpem mais o salário dos servidores corajosos. Porque é para aqueles que não recuarem diante das suas tarefas que se confiarão os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, no reino dos céus. Obreiros do Senhor é o título que se dirige para nós. Mas o negócio é tão genérico, a coisa assim é tão... Esse negócio de ser desses corajosos, eu não entendo como é que isso pode ser.
vive isso, na hora que as bombas explodem por perto, na hora que as dificuldades batem a porta, será que existe alguém que seja tão cristão a ter essa coragem? Aí, nós nos lembramos, de novo, da poesia de Maria Dolores. Aquela que nós lemos um pedaço. Nós nos lembramos dela. Volta para 4 para mim, por favor. Essa poesia, que é exatamente a exaltação deste poder que regenera, que produz um mundo novo, mundo de regeneração. Ela nos dá exatamente o exemplo de como isso é possível. Dizem, é o começo da poesia, dizem que quando a terra foi criada, fazendo-se possuída pelos filhos da vida que vinham de outros mundos, tudo na estrada humana, cortando a imensidão dos campos infecundos, era a dominação do ódio que se aferra à divisão, à morte, ao desespero e à guerra. Foi quando um mensageiro do céu às criaturas regressou às alturas e disse humildemente ao grande Deus, aquele anjo que estava aqui: Senhor, o que eu posso fazer dos homens sem amor? Do cérebro mais tardo ao gênio mais precoce, tudo na terra é luta em conquistas da posse. Compadece-te, ó Pai. Veneno, flecha e clava formam no mundo inteiro a humanidade escrava da descrença, do mal, da impiedade e do crime, sem qualquer esperança que se arrime. Já não se aguenta ouvir os urros mais fortes e o choro dos vencidos. Pisados, massacrados, caídos nos sarcasmos da morte. Que fazer, grande Deus, nas trevas dessa luta, em que a luz se nos nega e ninguém nos escuta? Revelou que o Pai, sem infinita bondade, pensou por muito tempo e disse comovido: aceito, filho meu, aceito. Quando me falas, entendo-te o pedido. Volta ao mundo a servir na tarefa em que avança. Os que morreram no mal renascerão crianças. A terra evoluirá. Ponderou o Senhor. Ninguém alterará minha obra de amor. A fim de desarmar a violência e a cobiça, instalarei no mundo a força da justiça. E para que haja amor, exterminando o orgulho, sem pancada, sem grito, sem barulho, enviarei alguém que ame os filhos meus com o meu amor ao bem, na exaltação da paz, sem desprezo a ninguém. Alguém que saiba amar, a servir e a sofrer, cultivando o perdão como um simples dever. Dizem que foi assim. Que a terra começou a se fazer jardim. Ouviu-se verbo novo. Alteraram-se imagens. E conforme o Senhor mandou e prometeu, entre as rudes mulheres dos selvagens, o coração de mãe apareceu. O coração de mãe é exatamente
o exemplo da regeneração que nos espera. Aquele coração que, no caso do meu avô, 60 anos depois, ainda estava tão vivo que ele chorava de arrependimento. O coração de mãe, que é aquele que aguenta o sol quente, a chuva, o frio, nas filas, no dia de visita, no presídio, para que o seu filho, que lá se encontra por culpa dele, tenha alguma esperança de sair dali e sinta que alguém o ama, enquanto todos os outros querem prendê-lo lá para sempre. Regeneração, que para instaurar-se precisa deste amor ao bem, como disse Maria Dolores, na palavra de Deus em relação ao seu enviário, seu enviado na terra. Pai, que para aqueles que vivem na cobiça, eu instaurarei o reino da justiça, mas para converter os maus, os maldosos, eu enviarei alguém que ame os meus filhos com o mesmo amor ao bem. O coração de mãe ama o bem como o foco mais perto do amor divino. E é este coração que é capaz, no exemplo que dá, de transformar aqueles a quem ele se dedique, de forma que deixem de ser seres da expiação, para que possam de verdade acreditarem ser seres da regeneração. Tanto é verdade que qualquer um de nós que tenha um dia se dedicado à maldade, ou que tiver a inclinação de fazer o mal, qualquer um de nós, antes de fazê-lo, se pensarmos conosco, o que minha mãe pensaria de mim se me visse fazendo isso? Qualquer um de nós consegue se frear. E esta mãe não é aquela mulher que nos pôs no mundo, do seu útero. É aquela pessoa que nos amou e nos deu o que ela era. Pode ser a nossa avó, pode ser a nossa tia, pode ser uma mulher que não seja nada nosso, mas que nos amparou com seu exemplo de bondade. Pode ser o pai que fez às vezes a mãe. Porque não é o sexo que vai alterar este conceito. É exatamente a capacidade de amar. É isto que vai fazer o mundo de regeneração chegar mais depressa. Se a gente entender que cada um que está aqui na Terra temporariamente e que tendo por missão ajudar os que estão em situações inferiores na evolução, se dispuser a ser mãe de alguém também, mãe do incendiário, mãe do faminto, mãe do desempregado, mãe do que sofre, mãe do que está aflito, mãe do violento. Porque este é o único jeito de nós cumprirmos esta missão, de ser do terceiro grupo e ajudar na implantação do mundo melhor para todos. Este é o nosso dever. A regeneração não é uma questão de data, é uma questão de opção. E ela vai receber aqueles que se entregarem a ela. Antes do que aqueles que buscarem-na quando o mundo estiver
expulsando aqueles que já não vibram mais como deveriam vibrar. Porque para aquele que não se transformar, a lei é muito clara. Se já fomos um dia obstinados do mal e atrapalhávamos a evolução dos bons, se nós continuarmos igual, seremos despejados também, novamente daqui. Não é um julgamento em que o juiz vai dizer: você é bonitinho, você não faltava no centro, você ajudava na cesta básica. Não. É o que está nessa regeneração interior. Porque não vai ter diferença nenhuma. Não vai acontecer de repente a terra que é material deixar de ser material e transformar-se num mundo astral. Não. Materialmente vai ser tudo igual. É exatamente isso que está no Evangelho. Que eu aprendi quando quis abrir, na minha ignorância, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Este é o momento do testemunho de quem se pensa bom. Se nós agirmos exatamente como os maus agem, qual terá sido a vantagem de dizermos acreditar em Jesus? Ele disse isso: porque me chamais Senhor, Senhor, se nunca fazeis o que eu vos mando. Nós não nos podemos queixar de falta de exemplos a esse respeito. Aquele que dá o nome a esta casa que a gente venera, não importa a religião que a gente tenha, foi imortalizado naquela poesia também. Ó Pai, fazei-me instrumento da vossa paz. Instrumento de paz. Quando eu tenho sido instrumento de paz? Eu que defendo a paz e voto para que as armas possam ser fabricadas. Eu que defendo a paz, mas voto que os bandidos têm que ser assassinados. Sejam os adultos, sejam os que estão sendo formados no útero da mãe e que não tiveram nem tempo de praticar o crime. Como agora se está tentando implantar na nossa sociedade o direito ao extermínio, sem chance de defesa. Como eu posso acreditar na paz e ser instrumento dela? E quando as conveniências sociais são colocadas na televisão, eu escolho sempre a escolha errada por aquilo que eu digo que acredito. Que regeneração é essa que eu quero? Que quer combater o bandido, me tornando um bandido. Não pode ser assim. Eu não quero viver no mundo se o mundo for igual ao que eu tenho de pior. Porque esse mundo não será bom. Eu sei como ele não será bom, porque eu sei o que eu tenho de pior. Eu preciso ser melhor, para que o mundo seja o reflexo do que eu desejo ser. Esse é o pedido de Jesus. Eu não peço que o Senhor nos dê as coisas que me faltam. Depois de entender o que significa estar no mundo, com esta responsabilidade do Evangelho, eu já não tenho mais medo de morrer, não! Não tenho mais medo do cemitério, não tenho mais medo da doença, do hospital, não! Eu não tenho mais medo de acabar, eu tenho medo de viver e não realizar o que Deus espera que eu faça. Porque eu seria apenas um roedor da vida, um comedor de carne, um destruidor da natureza, e eu não darei nada de mim que possa compensar. Não pode ser esse o mundo de regeneração. Não pode ter gente desse jeito como eu sou. Não. E é então que ele se abre para aqueles que querem ser diferentes, sem serem perfeitos de um dia para o outro.
Não é de seres que não erram que ele será feito. É de seres que se arrependem. É de seres que se arrependem que ele será feito. Não é de seres perfeitos, de seres infalíveis. Então pensamos conosco, em meu coração, quantas mágoas eu guardo das pessoas que eu conheço. Quanta gente me feriu e que eu não esqueço. Como eu deixo o tempo passar e não vou pedir desculpa. Como eu oro toda noite, como se nada tivesse acontecido, mas o meu coração é um vulcão fumegante. Essa regeneração tem que chegar primeiro em mim. Porque se ela não chegar em mim, eu não vou estar no dia em que alguém cortar a fita para dizer que a terra agora é um mundo novo. Eu não estarei lá. Shakespeare dizia que todo aquele que guarda a mágoa de alguém é comparável ao homem que toma veneno para que o outro morra. O que é uma insensatez absurda, mas é muitas vezes como a gente vive. E é por isso que eu acho que o mundo espiritual, prevendo talvez esses momentos que aconteceram e que provavelmente se repitam, nos tem aconselhado a falar sobre este tema. Será que nós esperamos que o mundo melhore pela ação dos bandidos? Ou será que é aqueles que acreditam no bem, que ele está destinado à função de melhorar as coisas? Pensemos, se agora é a hora de ficar escondidos dentro de casa com medo do mal, ou se não é agora mesmo a hora de sair em busca dos que estão transviados, pelo menos para mostrar que nós não estamos amedrontados. Multiplicar o esforço de visitar os que estão aflitos, os que estão doentes, porque no mundo espiritual eu tenho certeza, os espíritos luminosos estão contentes que estas coisas ocorram, porque foi Jesus que disse: eu vim à terra pôr fogo na sua superfície, e que mais pressa eu tenho, senão que o fogo a consuma. Não o fogo que mata o corpo, mas o fogo da verdade, que faz cada um de nós revelar-se essencialmente do que a gente é, não do que a gente finge ser. Por isso que o trabalho da última hora é tão importante agora, se a gente acredita nessas coisas. E talvez depois de tudo isso, se eu perguntar de novo, quem se acha na condição de espírito primitivo ou semi-civilizado, a gente resolva levantar a mão para estar em uma outra condição. Porque esta nos deixa com menos responsabilidade. Mas não é isso não. Esta é a hora de ter coragem. Vamos fechar os olhos para sentir o amparo espiritual na prece. E com ela revelemos-nos a Deus. Senhor, como é bom, Jesus, saber que o mundo é feito de luz, ainda que possa parecer em alguns instantes que a terra está a escurecer. Como é estimulante perceber o desespero da ignorância que quer intimidar a implantação do reino de amor que vai chegar através dos braços de todos estes irmãos e irmãs que estão aqui, candidatos a fazerem parte como humildes soldados
da realidade que se implante a partir de cada um. Ah, Senhor, que satisfação estarmos testemunhando, mesmo que isso possa nos causar um incômodo ou medo, testemunhando a chance de cantar, mesmo no tormento, na provocação, cantar o teu hino de esperança, de convicção, para que os que estão em dúvida, os que estão inseguros, os que não sabem para onde ir, possam ao menos ouvir, pelos gestos de coragem, que o bem não está com medo da maldade. E ainda que nós não tenhamos a altura para representar o bem, nós te rogamos, Senhor, que este amor nos alimente e que em cada instante da vida nossa alma abastecida te sirva como um combatente que já não leva mais a espada de outrora, que já te procura servir com as forças, com o idealismo de agora. E que de verdade, Senhor, sem considerar-se melhor do que ninguém, nós que aprendemos um pouquinho ao percebermos que fomos exilados do bem pelo mal que defendíamos, nós te confessamos, Senhor, que o que vamos fazer no esforço do amor, sinceramente, já não é mais no interesse mesquinho de deixar a terra e voltar para o antigo ninho. Não, Senhor. Bezerra de Menezes já poderia ter feito e não o fez. Espíritos elevados que já poderiam ter sido recambiados. Aqui estão. Nós estaremos nos esforçando, Senhor. Nós que nada ainda fizemos para cumprir a missão, estaremos fazendo isto por amor a você. Não queremos nem pagar nossas dívidas. Não queremos estar aqui como aquele que se arrepende e que esvazia os bolsos para que o credor se sinta satisfeito. Não, nós trabalharemos, Senhor, com denodo e inspiração para te fazer sorrir, para que você saiba que tudo o que você fez por nós nesses milênios de evolução, nós não colocamos no bolso da ingratidão que estamos fazendo alguma coisa para fugir daqui. Nós não queremos ser promovidos para mudar de exército, não. Nós queremos, Senhor, fazer o bem que você nos ensinou, por gratidão. Que a gente não vai embora nunca mais, não tem importância. Que a gente não evolua com a velocidade que sonha, já não é mais a questão. O que importa, Senhor, é como meu avô que chorava de arrependimento quando se lembrava do trabalho que deu. É a gente se lembrar do trabalho que te deu, que agora a gente quer compensar, ou quer retribuir, não mais chorando, não, não mais fugindo, não, mas te servindo com devoção, entendendo que aquele semelhante que pode parecer primitivo, pode parecer grosseiro, é a minha plantação. Eu posso converter num espinheiro, ou eu posso transformar em um jardim.
Isto, Senhor, nós queremos te pedir, na canção que cantaremos ao fim, que você nos fortaleça, para que a gente não se esqueça de que estamos no mundo não para sofrer, estamos no mundo para cumprir um dever, que há de ser não uma imposição, mas que há de ser a nossa escravização por amor. Por isso, Senhor, escuta a nossa canção e faz a gente escutar também e vivê-la no bem todos os dias. Repleto de perfume, flor, como se fosse só imenso jardim. É a vosso bem. Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la Que assim seja. Muita paz.